Ou seja, ou eu me ferrava ou eu me ferrava. Aí eu me ferrei, mas pelo menos eu me ferrei dentro do carro, de boa, no ar-condicionado. Oi gente, meu nome é Letícia Itamoraí e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco de como foi a minha experiência pela ESEC, qual programa eu fiz, quanto eu gastei e se valeu a pena ou não. Bem, o meu intercâmbio pela ESEC eu fiz em 2018, eu fui para o México em 30 de novembro e fiquei lá 7 semanas. O meu programa era de 6 semanas e eu fiquei uma semana a mais. O projeto que eu escolhi, que eu fiz, foi o do voluntário global. Isso significa você ir para trabalhar em alguma ONG ou fundação sem fins lucrativos. E todos os projetos estão vinculados aos objetivos das Nações Unidas. Então eu fui para poder trabalhar numa ONG na cidade do México. Abrindo aqui um parênteses rapidinho, para quem não sabe, a ESEC é uma organização internacional 100% gerida por jovens, sem fins lucrativos. Então eles dizem que todo o dinheiro que a gente paga quando vai fazer o intercâmbio é para manter a instituição viva, mas não é para gerar lucro. Voltando agora para minha história, eu decidi que eu ia fazer intercâmbio pela ESEC em agosto. Eu falei para vocês que eu viajei 30 de novembro, mas eu paguei pelo meu intercâmbio em agosto. Você entra no site da ESEC e ali você escolhe o país, a cidade e o projeto no qual você quer fazer parte. Eu escolhi a cidade do México porque eu tenho uma amiga na cidade do México, eu já tinha sido host family pela ESEC e eu recebi uma mexicana que se tornou uma amiga minha e depois eu decidi fazer o meu voluntariado lá e ficar na casa dela. Quando eu me apliquei ao projeto no site, entraram em contato comigo a ESEC da minha cidade e também a ESEC da cidade na qual eu iria fazer o projeto, que no caso foi a cidade do México. Nisso eu passei por uma entrevista com um mexicano e não fui aceita no projeto que eu queria, porque lá falava assim, você vai ensinar idiomas e tal. Eu pensei, ok, vou ensinar português, né, que é o meu idioma. Depois falaram que só podia inglês. Eu não sabia inglês. Na verdade, hoje eu não poderia ensinar inglês a alguém, então me rejeitaram nessa vaga. Mas o rapaz me falou, olha, tem uma outra vaga aqui para um outro projeto. Você gostaria? Nesse, você só precisa saber falar espanhol e como você sabe falar, você pode participar. Falei, ok, pode ser nesse mesmo então. E assim foi como eu escolhi o meu projeto pela ESEC. Quando o projeto tinha sido escolhido, faltava então pagar pelo intercâmbio. E aqui no Brasil, para a ESEC da minha cidade, eu paguei um valor de R$ 1.400. Tem gente que paga mais barato, na época tinha uma promoção que se fosse eu mais uma outra pessoa, eu tinha desconto, mas era só eu. Eu conheço pessoas que pagaram mais barato, porque geralmente eles possuem alguma promoção, mas eu paguei esse valor. E aí uma coisa que as pessoas não sabem é que você precisa pagar para a ESEC do seu país, no caso aqui no Brasil, e para a ESEC no país que você vai fazer o intercâmbio. Então, eu, quando paguei pelo intercâmbio, tive o desconto de não precisar pagar pela taxa que geralmente se paga pela ESEC do país no qual você vai fazer o intercâmbio. Na época, se eu não me engano, eles falaram que a taxa sairia por mais ou menos uns R$ 400, então eu acabei economizando esse dinheiro. Quando eu cheguei no México, o meu buddy foi me buscar no aeroporto. Buddy é a pessoa responsável por você, então é a pessoa com quem você pode conversar mais diretamente sobre alguma coisa, é a pessoa que vai te levar no seu primeiro dia de trabalho. Então foi o que aconteceu comigo. Não vou dizer para vocês que em qualquer lugar que você for vão te receber no aeroporto, porque não, aqui no Brasil mesmo, onde eu vivo é uma cidade do interior. Nunca vi ninguém sendo recebido no aeroporto. Então eu fui recebida por este rapaz e também pela minha amiga mexicana, porque eu iria ficar na casa dela. Eu fui trabalhar em uma organização não governamental que assistia a moradores de rua
e crianças em situação de rua também, crianças que trabalhavam na rua. Então não necessariamente moravam na rua. E o meu buddy foi a pessoa que me levou para poder me ensinar o caminho como que eu chegaria até o meu trabalho. No primeiro dia ele me levou e chegando na instituição eu tive um problema. Não sabiam que eu ia chegar. Eles não tinham recebido nada, ninguém tinha avisado, ninguém sabia que ia chegar uma intercambista e que essa intercambista ia ficar 6 meses ali. Ficou eu e o meu buddy, que também não sabia disso, porque ele também achava que a instituição sabia sim. E agora, José, o que a gente faz? As pessoas da instituição também ficaram assim. E agora? Foi uma situação muito desconfortável quando você vai para um lugar e as pessoas não sabem, não estavam te esperando. As pessoas simplesmente não estavam me esperando ali. E no site da IESEC está escrito quando você se aplica a um projeto que a instituição deu o sinal verde, de que eles estão sabendo que você está indo lá. E a minha instituição não foi avisada. Então, no meu primeiro dia de trabalho, fizeram uma espécie de entrevista para me conhecer, porque eles também não sabiam, não tinham ideia de quem eu era. Me mostraram a instituição, as regras ali e me mandaram embora para casa. Falaram, volta amanhã, porque eu não sabia que você ia chegar, eu não tenho nenhum trabalho para te dar e eu preciso me organizar em relação a você. Então eu voltei para casa e foi esse o meu primeiro dia de trabalho. Nesse lugar eu trabalhava 3 vezes na semana. A gente sabe que o trabalho voluntário ele tem que ser feito no máximo em 25 horas por semana. Então eu trabalhava 3 vezes na semana por 8 horas. Por quê? Porque foi uma espécie de acordo entre eu e a minha chefe. Ela disse, eu não preciso de você em tal dia, então eu ia só 3 vezes na semana e ficava lá de 10 da manhã até as 6 horas da tarde. E o que eu fazia? Eu fazia o que me pediam. Letícia, vai fazer isso. Eu ia lá fazer. Letícia, vai fazer aquilo. Eu vou lá fazer. Letícia, vai fazer adorno de Natal. Letícia fazia adorno de Natal. Letícia vai fazer pinhata com as crianças. Fui fazer pinhata com as crianças. Sabia fazer pinhata? Não. Aprendi? Aprendi. Fizemos várias pinhatas, tenho uma foto com as pinhatas. Eu não tenho muitas fotos do meu trabalho voluntário, porque uma das regras era não tirar foto das crianças, das festas, né? Era final do ano e eu não podia tirar foto. Então eu tirei algumas fotos do lugar e também das pinhatas, mas só isso. Por mais que eu tenha feito coisas consideradas aleatórias ou que podem ser consideradas aleatórias por muita gente, eu gostei muito da minha experiência, eu gostei muito de frequentar o lugar, eu participava das aulas, eu participava das atividades, eu tinha contato com as crianças, eu tinha contato com os moradores de rua que eram assistidos ali, com os outros funcionários também, e isso agregou muito na minha vida. Foi muito enriquecedor para mim trabalhar ali. Agora vamos falar de din-din, vamos falar de dinheiro, vamos falar de plata. Quanto custou? Eu vou dividir essa parte em 4 partes, ok? Em alimentação, transporte, moradia e lazer. Bem, é de responsabilidade da host family te oferecer comida. Então, se eles estão almoçando, você almoça com eles. Se eles estão jantando, você janta com eles. Eu, no caso, estava na casa da minha amiga. Comia tudo que eles comiam, então eu não gastava dinheiro comendo no meu dia a dia quando eu estava ali na casa deles. Já em relação à instituição, vai depender. Se na instituição é feito refeições para quem ali está sendo assistido, você pode comer também. Na minha instituição era oferecido uma janta às 4h30 da tarde e, bem, isso para mim é hora de tomar café, então eu não conseguia, tomar sopa às 4h30 da tarde. Mas se eu quisesse comer, eu podia. Como eu entrava às 10 horas da manhã, eu tomava meu café da manhã em casa e o meu almoço eu tinha que pagar, mas eu pagava como
todos os outros funcionários da instituição, porque a instituição não oferecia almoço para os funcionários. Eu ia não era um restaurante, era uma espécie de... Era a garagem, na verdade, da casa de uma mulher. E ali eu comia tacos, eu almoçava tacos. Eu comia normalmente 2 tacos e tomava um refrigerante, um suco e me saía R$7, 8, mais ou menos. Pensando que em 2018, quando eu estava lá, a conversão do peso do real para o peso mexicano era de R$1 para 4 pesos. A única coisa que pesou para mim em relação à alimentação quando eu estava trabalhando era o horário que eu podia me alimentar. No México, a gente vai fazer uma refeição pesada, que seria o almoço, lá por volta das 2, 3 horas da tarde, e o meu horário de almoço era 2:30 da tarde. Então, quando eu ia almoçar, as meninas basicamente me levavam, assim, porque eu já estava transparente já de fome. Numa semana, no meu trabalho, eu gastava geralmente ali R$20 para poder almoçar, porque eu ia só 3 vezes na semana. A IESEC, ela se preocupa em te colocar numa casa que seja relativamente perto, ou que eles consigam o mais perto possível do lugar que você vai trabalhar. Como eu fui já tendo uma casa, era um lugar longe. Eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá, e o valor dos ônibus na Cidade do México varia aí um pouquinho. Na época estava entre 6 a 8 pesos, porque lá existe mais de um tipo de ônibus. Lá existe o que eles chamam de metrobus, que é um ônibus que tem só a sua linha na rua. Tem os ônibus normais, como aqui no Brasil. Tem os outros ônibus que eles parecem que andam sobre um trilho, uma espécie de BRT. Então, cada ônibus vai ter ali um valor. Eu pagava 6 pesos pelo primeiro ônibus que eu pegava, e que eu me lembro, eu pagava 7 pesos ou 8 pesos pelo segundo ônibus que eu pegava. E eu pegava esses 2 ônibus para ir para o meu trabalho. Na volta, como eu saía às 6 horas da tarde, já estava escuro e era horário de pico. Então, na volta, eu me dava o luxo de pegar um Uber. E bem, eu me dava esse luxo porque você imagina um horário de pico numa cidade que possui 23 milhões de habitantes. Então, assim, o horário de pico na Cidade do México, gente, é a coisa mais surreal que existe. É impossível de você usar qualquer transporte público, mas na verdade, no horário de pico, o transporte, no geral, é uma merda. E quando você pega um metrô ou um metrobus, onde você não vai ter congestionamento, vai ser uma coisa louca. Lotar. Você imagina uma pessoa saindo do interior do estado do Rio de Janeiro, parando numa cidade gigantesca como a Cidade do México. Eu fiquei horrorizada. Então eu me dei o luxo de pegar um carro para poder voltar para casa. Um luxo que me custou, tá? Porque saía caro, exatamente porque era longe, um trânsito infernal para voltar. Eu pagava por volta de 19, 20 reais em cada viagem que eu fazia de volta para casa. Ou seja, ou eu me ferrava, Aí eu me ferrei, mas pelo menos eu me ferrei dentro do carro, de boa, no ar-condicionado. Antes de você ir, eles falam assim: olha, não fica esperando um palácio não fica esperando um luxo, você tem que ir de mente aberta. Em termos, isso é verdade. Você precisa ter a mente aberta de saber que você não vai chegar e vai encontrar um quarto, na maioria das vezes, só para você, ou que você vai ter um armário gigantesco para você colocar todas as suas coisas. Nem sempre vai ser assim. Eu já fui host family pela IESEC mais de uma vez e eu não ofereci esse palácio todo para as pessoas, porque eu não tenho esse palácio nem para mim. Agora, a pessoa que está te recebendo, ela tem que te oferecer o mínimo ali, né? Como uma cama, um espaço para você colocar as suas roupas, né? Conseguir se organizar ali minimamente. Minha amiga também não tem um palácio. Então lá eu fiquei num quarto dela, dormia com ela e com as irmãs dela e com o gato, que também tinha lá a caminha do gato. Eu tinha um espaço ali no guarda-roupa das meninas também.
E assim a gente conseguiu encontrar uma organização. E sim, você precisa ter uma cabeça aberta, porque pode ser uma organização familiar diferente da sua, vai ser uma cultura diferente da sua, vai ser uma casa com regras, vai ser uma casa com uma outra organização e você precisa se encaixar ali. Vão haver diferenças sim, que vão ter coisas que vocês vão gostar e coisas que vocês não vão gostar, como em qualquer contexto familiar, em qualquer casa que você estiver. Na Cidade do México existe 1 milhão de coisas para fazer. Então existem muitos lugares para você visitar, existem muitos museus, alguns são de graça, os outros você precisa pagar, mas tem um dia que é de graça, não costuma ser muito caro. O da Frida eu me lembro que eu paguei por volta de R$30, eu não sei quanto tá em pesos, mas eu paguei mais ou menos isso. Foi um pouco salgadinho, mas não são todos os museus que cobram isso. Quando eu digo Museu da Frida, é o Museu da Casa Azul, na casa na qual ela cresceu. Eu comi tacos por 5 pesos, o que daí mais ou menos dava na época, né? Um pouco mais de R$1, como eu também comi orden de tacos, que é quando você pede e vem 3 tacos juntos, e paguei 90, 100 pesos, pode pagar mais caro também, e isso sai mais ou menos a uns 20 e poucos reais. E isso depende do restaurante no qual você está comendo. Tem comida, tem festa, tem museu, tem todo tipo de coisa. Então depende aí do quanto de dinheiro você tem. Eu não estava muito rica, mas também não estava pobre, miserenta. Então, é do contexto. Agora, uma coisa que me deixou um pouco triste em relação a essa parte do lazer no México é em relação à bebida alcoólica. Lá você não pode beber na rua e lá não existe o litrão quando você tá no restaurante, tá no bar. Não existe essa coisa de você pedir um litrão e dividir com a galera, sabe? Então acaba que lá, em todos os lugares que eu fui, em todas as cidades que eu conheci do México, você chegava no restaurante e tinha que pedir uma long neck. E isso acabava encarecendo um pouquinho o rolê, né? Lá existe litrão, tá, gente? Mas assim, você compra no mercado, você compra em lojas de posto de gasolina, esse tipo de coisa. Agora, um gasto extra que eu tive quando eu estive lá foi para viajar no Ano Novo. Como era um feriado, vários intercambistas e tudo mais, a gente se animou de fazer uma viagem. Nós fomos para Guadalajara e eu gastei, que eu me lembre, por volta de uns R$800. Fiquei em Guadalajara 4 ou 5 dias, não me lembro exatamente. Valeu muito a pena em vários sentidos. Valeu muito a pena trabalhar numa organização. Também aprendi muito culturalmente e eu também conheci muitas pessoas maravilhosas. Eu digo que eu tive muita sorte com o grupo que eu tive, tanto de intercambistas de outros países, como dos voluntários, dos jovens que trabalhavam na ISEC na época. Muitos deles se tornaram meus amigos, falo com eles até hoje e, na verdade, o único problema que eu tive com a ISEC mesmo foi a questão do meu primeiro dia de trabalho, que eu citei aqui mais cedo. E sim, eu conheço pessoas que não tiveram boas experiências com a ISEC, conheço várias, inclusive, pessoalmente. Como eu disse, eu já fui host family da ISEC, então eu já tive contato com membros da ISEC, com intercambistas, e não é igual para todo mundo. Se a ISEC te promete uma experiência perfeita, é mentira. Bem, eu resumi muito aqui o que aconteceu, como foi. Existem vários pormenores aí, algumas situações difíceis, outras constrangedoras, outras engraçadas pelas quais eu passei, que merecem vídeo inclusive aqui, mas no geral foi isso. E se você gostou desse vídeo, curte. Se você tem alguma dúvida ou quer acrescentar alguma informação acerca de intercâmbios pela ISEC, comenta aí embaixo. Se você gostou do meu canal, se inscreve. Se você conhece alguém que quer fazer intercâmbio pela ISEC, ou se você conhece alguém que quer ir para o México, manda esse vídeo para ela que eu acho que vai ser super útil. É isso. Tchau!